Olha aí, pessoal, para surpresa de ninguém, tem um estudo que foi feito aqui, realizado, demonstrando que a política fiscal do Lula se tornará inviável a partir de 2026. Está logo aí, né? Estamos em meados de 2024 praticamente. Então, é claro que todos nós já sabíamos dessa questão, mesmo sem nenhum estudo, mas é sempre interessante ter dados, ter fundamentos teóricos demonstrando aquilo que meio que a nossa percepção, a nossa intuição e o que nós temos visto de forma geral já nos indicam, né? Então vamos dar uma olhada aqui a respeito desse tema que vai muito além do Lula, tá? Isso aqui está relacionado a algumas travas constitucionais, inclusive, e legais de maneira geral, que acabam travando a questão fiscal no Brasil e obrigando o governo a gastar até sem qualquer tipo de necessidade. Pois é, vamos dar uma olhada nesse tema, mas antes não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Qual que é a questão aqui, então? Qual que é o grande ponto levantado por esse estudo que foi feito aqui pela MCM Consultores, divulgado ontem, segunda-feira? Estou gravando esse vídeo no dia 21, terça-feira, né? Então, nós temos um novo sistema fiscal aqui no Brasil. Havia o teto de gastos anterior, agora nós temos o arcabouço fiscal. Por que que ele foi criado? Porque o teto de gastos anterior não permitia um crescimento real das despesas do governo, dos gastos do governo. Tudo bem que era um teto cheio de furos, e sempre colocavam ali alguma coisa que poderia ser gasta a mais, ou que poderia ter o seu crescimento de despesas anual, sem que isso ferisse a regra do teto. Então não era um teto, assim, estava cheio de goteiras. Mas o arcabouço fiscal é muito pior, porque ele em si, no seu texto, prevê aumento real de despesas, o governo vai gastar mais. Por quê? Porque o governo tem que investir para o país crescer, né? Aquela coisa desenvolvimentista e tudo mais. E aí, já tínhamos, antes disso, antes da aprovação do arcabouço fiscal, uma série de problemas em matéria de gestão orçamentária aqui no Brasil que foram agravados por conta do arcabouço fiscal. Inclusive, regras que não dialogam entre si, que são contraditórias, regras constitucionais, regras legais e regras do próprio arcabouço que foi concebido pelo Lula, aprovado pelo Congresso Nacional de forma geral aí, então, né? O que acontece? Para 2026, esse pessoal da consultoria previu, então, que o arcabouço fiscal vai entrar numa situação que eles classificam como muito provável de inviabilidade pelo limite de despesas, né? E em prazos mais longos, aí, isso aqui é um relatório que essa consultoria fez para os clientes dela, né? A inviabilidade do arcabouço fiscal é certa porque as suas regras são inconsistentes. Isso aqui é um problema sério, porque é um negócio que foi debatido pra caramba na época, foi manchete em tudo que é lado, gente do mercado financeiro celebrando a aprovação desse novo marco fiscal, e o negócio é uma porcaria completa, já dá pra ver isso, já dá pra perceber, e agora temos um estudo demonstrando isso de forma clara, né? Então, existem dois grandes motivos apresentados pela MCM Consultores para essa questão, né? O primeiro é a vinculação constitucional de gastos com saúde e com educação, e o segundo é a questão da vinculação do salário mínimo, né? Então, essa indexação aí, isso aí de forma geral, somando esses dois fatores, estamos falando de quase 40%, 39% do orçamento federal de forma concreta, né? E eu já falei sobre esses dois temas em vídeos separados, vídeos distintos aqui no canal. São problemas já conhecidos, na verdade, né? Então, o que acontece? O arcabouço fiscal determina que vai haver um crescimento real das despesas. A ideia desse arcabouço é permitir um crescimento, coisa que o teto de gastos não permitia, apenas um reajuste pela inflação, mas esse crescimento no arcabouço fiscal é limitado a 2,5%, né? Isso aqui, é claro, se tudo ocorrer da forma correta, tem algumas travas ali e tudo mais, mas o limite é 2,5% de fato, né? O que acontece aí nessa história? Qual que é o problema? Qual que é a armadilha nesse ponto? Então,
o crescimento máximo das despesas é de 2,5%, crescimento real, é claro, né? Se fosse crescimento sem descontar a inflação, as despesas cairiam, na verdade. Então, é um crescimento real, limitado a isso aqui, que é um crescimento muito grande, é claro. O problema, o desafio, porém, é o crescimento das receitas ser maior. Porque sim, agora em 2024, eu fiz um vídeo também tratando desse tema aqui hoje, provavelmente saiu antes deste aqui, nós temos um aumento de 8% na arrecadação até agora, até o final do mês de abril, na comparação com o ano anterior. Então imagina esse cenário aí, você tem um crescimento da receita e a despesa não pode crescer tanto num ritmo tão elevado assim. Qual que é o problema aí dessa história, né? Os pisos da saúde e da educação vão subir proporcionalmente, porque eles estão atrelados ao crescimento das receitas, né? Ou seja, o que isso vai acarretar na prática, né? A saúde e a educação, obrigatoriamente pela Constituição, tem que crescer num ritmo estabelecido pelo crescimento das receitas. Não tem arcabouço fiscal que vá assegurar isso. Só que o arcabouço diz que o total das despesas vai crescer 2,5%. Então, o que acontece? Muito provavelmente este ano, os gastos com saúde e educação vão crescer mais do que o limite do arcabouço fiscal. E todas as outras despesas, o somatório de despesas, vai ter que ficar no máximo em 2,5%. Ou seja, na prática, o que isso significa? Significa que saúde e educação, essas duas áreas, vão começar a ocupar um tamanho maior, né? Vão ter um peso cada vez maior na composição geral das despesas do governo, porque tem um limite do crescimento das despesas, mas não tem limite para o crescimento da saúde e educação. Então, se você tem um montante desse tamanho aqui para as despesas gerais, o tanto que pode crescer nesse período, saúde e educação vão começar a ocupar cada vez mais espaço, até que tudo se restringe a isso, e provavelmente é o momento do colapso do sistema fiscal que nós temos atualmente aí, né? E qual que é o problema de forma geral nisso aí, né? Você obriga o governo a gastar mais em saúde e gastar mais em educação. Você não obriga o governo a ter um atendimento de saúde melhor ou ter um resultado do PISA melhor, por exemplo. Então, na prática, o governo está gastando mais dinheiro sem qualquer tipo de contrapartida de resultado prático, né? O cara aqui, né, o pessoal da MCM, afirma o seguinte a esse respeito, que o governo, então, ao invés de melhorar a qualidade do gasto para pegar o dinheiro que ele tem hoje já investido numa área e usar isso de forma mais eficiente para ter um resultado melhor, porque o desperdício de recursos é a regra dentro do Estado, tem muita coisa a ser melhorada, sem dúvidas, né? Então, é possível que o governo simplesmente vá gastar ainda mais para atingir o piso que foi estabelecido pela lei brasileira. Então não tem necessidade de gastar mais. O que está sendo gasto é mal gerido, é mal utilizado, é mal empregado, não se reverte em resultado, e o governo vai continuar colocando mais dinheiro nisso ainda porque a lei determina que a coisa aconteça dessa forma aí, de fato, né? Então, o que acontece? Por exemplo, eles dão o exemplo aqui de secretarias municipais e estaduais, né? O que acontece? Perto do final do ano ali, pode acontecer uma surpresa, a arrecadação subiu mais do que estava previsto. Por lei, esses órgãos aí, os governos municipais e estaduais também têm que gastar determinado percentual aí das suas receitas com saúde e educação. Aí eles têm que inventar gastos do nada para justificar isso e não incorrer em um crime de acordo com o que foi previsto por essa lei. Vão torrar essa grana, geralmente dão abono salarial para funcionários, enfim, torram dinheiro porque não há no que se investir isso, né? É um piso de 15% da receita corrente líquida para a saúde e 18% da receita líquida de impostos para educação, né? Então, o que acontece? Durante a vigência do teto de gastos anterior, que salvo engano foi uma emenda constitucional, então, tanto a despesa com saúde e educação foram limitadas para a questão do crescimento aí real da inflação, né? O ajuste da inflação apenas. Agora, com o arcabouço fiscal,
as antigas vinculações voltaram também, e aí você criou essa armadilha de forma geral. E o problema, que foi citado inclusive pela Simone Tebet também, é a da valorização do salário mínimo. O Lula já falou que vai fazer isso, uma valorização real. Não vai apenas repassar a questão da inflação, vai dar um ganho real para o salário mínimo, né? Então, em 2024, o salário mínimo teve um aumento real de 3,3% e no ano que vem vai ter um aumento projetado aí de 2,9% acima da inflação, né? 39% do orçamento federal hoje está indexado ao mínimo, né? São 31% de aposentadorias e pensões, 5% pelo BPC, 2% pelo seguro-desemprego e 1% do abono salarial, né? Ou seja, na prática, a cada vez que há um novo reajuste real do salário mínimo acima da inflação, o gasto do governo nessas áreas sobe de forma considerável, né? Então, em 2026, essa diferença vai alcançar aqui 112 bilhões de reais, né? Ou seja, a diferença entre você corrigir apenas pela inflação e fazer o sistema que o Lula colocou, né? Inflação mais crescimento da economia ali, do PIB e tudo mais. Então, essa diferença, esse gap de ganho do salário mínimo será de 112 bilhões em 2026, 192 bilhões em 2028 e 293 bilhões em 2030, um patamar que chegará aqui a 1,7% do PIB apenas por conta dessa política e, obviamente, isso vai imprensando também os gastos porque eles estão limitados a um crescimento de 2,5% acima da inflação. Então, se você coloca o salário mínimo subindo 3,3%, 2,9% acima da inflação, você está consumindo mais o orçamento do governo com seguro-desemprego, com PIS, com aposentadorias e menos com outras coisas de forma geral. E no longo prazo, né, num prazo assim bastante abrangente, o que nós vamos ter é basicamente isso, essas despesas obrigatórias e vinculantes consumindo todo o orçamento, porque simplesmente o Brasil é uma bagunça fiscal tão grande que uma lei desdiz completamente a outra. Uma legislação torna a outra completamente inviável. Mas me diga, o que você achou dessa análise? Colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.